Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A cultura está de parabéns. O Y faz 25 anos. 7.5, right? Yeah. Thank you. Welcome to the 7.5 floor of the Merton Plummer Building. My name is Craig Schwartz and I have an interview with Dr. Lester. Please have a seat, Mr. Juarez. My name is Schwartz. My name is Schwartz. No dia 10 de novembro de 2000, os leitores do Público pegaram pela primeira vez num novo suplemento de cultura do jornal. Chamava-se Y, só a letra, e tinha na capa como destaque o filme Queres Ser John Malkovich? Depois passou-se a chamar Y por extenso, em 2007, e num exemplo raro de longevidade e vigor, continua a ser publicado até aos nossos dias. Exemplo raro por razões óbvias e muito pouco simpáticas. A cultura, das artes aos espetáculos, dos palcos à criação, tem sido uma das principais vítimas da crise da imprensa. O Y pode hoje reclamar-se com muita probabilidade de ser o mais importante suplemento de cultura em língua portuguesa. Há muitas razões capazes de explicar este estatuto e esta façanha. Em primeiro lugar, os nossos leitores, que continuam a ser a razão de ser do suplemento. Depois, a equipa da secção de cultura e os nossos colaboradores, gente com conhecimento, saber e com antenas viradas para o que se passa no país e no mundo. Mas há outra razão particular para a durabilidade do Y. A sua irreverência, o seu inconformismo e a sua mania em escolher de acordo com as cabeças dos que o pensam e dos que o fazem. Escreve Vasco Câmara, o seu primeiro editor, no suplemento especial de 96 páginas que hoje chega às bancas. Custa 9,90 €. Diz ele, os jornais têm medo, não é figura de estilo, de desestabilizar o leitor ou a sua rede social, quando na verdade é isto que nos sobra, desestabilizar. Continua Pedro Rios, o atual editor. Estamos disponíveis para ser invadidos pelos objetos da cultura. Eis o que temos tentado fazer nos últimos 25 anos. Mais do que um suplemento, o Y tem sido uma monstra de riscos e de apostas. Foi essa atitude que promoveu algumas das maiores surpresas da cultura portuguesa e mundial do período. É um suplemento elitista, fechado em nomes ou correntes minoritárias? Muitas vezes sim, mas não é isso que os seus leitores querem? Ser confrontados com objetos que lhes invadam a atenção? Com o inesperado? O surpreendente? É isto, ou também isto, que vai ser discutido esta tarde na Discoteca Lux, em Lisboa, a partir das 14h30, num dos momentos de comemoração deste quarto século do Y. Antes, porém, marcamos encontro com dois dos maiores culpados deste projeto, Vasco Câmara e Pedro Rios, o primeiro e o atual editor do Y. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Olá Pedro, olá Vasco, obrigado por virem ao P24. Em primeiro lugar, e isto pode parecer até um pouco umbiguista, mas o podcast da Manhã do Público gostaria de dar os parabéns ao suplemento de cultura do Público. Mas vamos a isto. Vasco, começo por ti. Pedia-te que explicasses aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, se vocês, ou se o Y, merecem mesmo parabéns e já agora, porquê? Obviamente que sim, aliás, quanto mais não fosse pela resistência, pelo facto de todos os jornais terem abdicado dos seus suplementos de cultura, e o Expresso não é uma exceção, porque a revista do Expresso não é um suplemento de cultura, e o Y continua a existir. Se olharmos um bocadinho para trás, percebemos também que não é assim um exotismo tão grande, porque o Y decorre de dois suplementos, que era o Artes e Ócio e o Fim de Semana, que por sua vez foram já, digamos, a parte final de um projeto editorial que foi o do Público, que propôs aos leitores um suplemento todos os dias. É um suplemento todos os dias e depois ao domingo uma revista. Portanto, era um projeto de facto bastante utópico, bastante impossível, mas que foi possível durante algum tempo. Isto foi no início dos anos 90. Ora, isso rapidamente entrou em contato com a realidade e, portanto, os suplementos foram sendo reagrupados, desapareceram uns, juntaram-se outros, portanto, tornou-se mais possível, mais realista. Mas significa que isso existe, é uma marca do jornal, portanto, não é nenhum exotismo esta aposta no suplemento.
Mas sim, acho que o suplemento está de parabéns, porque no sentido em que as pessoas que o fazem também ajudam a justificar a sua própria existência. E também os próprios leitores, enfim, porque se não houvesse leitores, evidentemente que esta longevidade e essa resistência que tu falas não teria sido possível. Mas de qualquer forma, portanto, como é perfeitamente natural, o suplemento foi muitas vezes criticado, muitas vezes até dentro do interior do jornal, porque definia muitas vezes o Y como um produto de uma elite para uma elite. Isso foi difícil? Como é que tu viveste com esta pressão criativa, digamos assim? Eu acho que a secção cultura do jornal ainda é olhada pelo jornal, ou seja, pela própria redação, como uma espécie de uma ilha, não é? Uma ilha meia azogada que está por ali. Isto sempre existiu, desde o início. É um pouco também a nossa liberdade, ou seja, a liberdade que sempre existiu no público e na cultura do público. Nunca ninguém nos disse o que é que nós tínhamos que fazer, ou o que é que se tínhamos que dar capa a isto ou aquilo outro. É também um bocado porque acham que nós somos um bocadinho enlouquecidos e, portanto, é um grupo que ali está. Pronto. Isto sempre existiu. E, pelo aquilo que eu sei, isto sempre existe nos outros jornais, e não só aqui. Eu queria contar uma coisa muito rápida. Daqui a uns anos, veio aqui a Portugal uma correspondente europeia do New York Times. E ela veio a Lisboa. E foi ao jornal, ao público, já nas nossas instalações ali. E ela, portanto, reparem, uma correspondente do New York Times. E ela, quando entrou na redação do Público, a primeira coisa que ela disse foi: isto é sério. Eu achei isto incrível. E ela depois esteve a ver, eu levei-lhe o iPad com edições do Y, e ela ficou espantada, porque dizia: vocês estão a dar capa a coisas que a mim só me deixam escrever 3.000 caracteres. Obviamente que a cultura do New York Times é uma cultura sempre foi um bocadinho paroquial. Mas pronto, isto é para dizer que a maneira como olham para nós, a mim, não sei o que é que o Pedro acha disso, mas a mim não me incomoda, mas convivo com ela há 30 anos, portanto, e acho que não vai ser diferente, não vai mudar nunca. Pedro, quando tu pegaste na edição do suplemento, o que é que tu pensaste? Isto é para preservar? Isto é para mudar? O que é que achavas para ser melhorado? Qual foi a tua atitude? Ou seja, tu sentiste-te na pele de alguém que herda um legado importante que valia a pena preservar, ou achavas que seria melhor introduzir algumas mudanças? Enfim, se pensaste nisso, eu, como leitor, diria que não levaste esse plano à prática, mas diz-me lá qual foi a tua atitude inicial perante esta herança pesada, diria eu, que tu recebeste do Vasco e também da equipa da Cultura do Jornal? Olá, Manel. A herança é pesada e eu sentia particularmente porque, na verdade, eu nasci aqui, mais ou menos como diz aquele apanhado da televisão. E comecei, portanto, o Vasco foi o meu primeiro grande editor e portanto, alguém com o qual aprendi imenso e ainda aprendo, portanto, nesse caso a herança era mesmo, não era só exterior, digamos assim, era autoimposta. Portanto, eu de alguma forma quis passo o lugar comum, mas eu sonhava e ainda sonho com uma espécie de mudança na continuidade que, no fundo, eu acho que é algo que o suplemento sempre foi fazendo, sempre foi adaptando à cultura do momento, sempre foi incorporando novas manifestações de cultura, seja lá o que isto quer dizer, e sempre também viveu com algumas limitações, nomeadamente orçamentais que existem no jornal e que não têm vindo a melhorar. E isso condiciona bastante a maneira como se trabalha e, por vezes, portanto, temos que lidar com estas condicionantes todas, mas, sendo objetivo, foi uma preocupação não mudar de toda a matriz de suplemento, porque eu acredito fortemente nela, e introduzir ou estar disponível para essas mudanças que vão surgindo e que naturalmente, mas não, ou seja, não em termos de novas secções, novos formatos. Se calhar são mudanças mais subtis, ou eu acho que existem. Talvez possa dizer que haja uma maior atenção, mas isso tem a ver também com meus interesses à não ficção. É uma área que nos últimos anos cresceu bastante em termos editoriais. E eu gostava, na música, que é a minha área de origem, que nós pudéssemos ser um pouco mais abertos a outras músicas, e nos últimos tempos temos tido, por exemplo, mais temas ligados ao metal, por exemplo, que era uma área... Portanto, a mudança às vezes surge dentro do formato que tu já tens. Eu acho que o design do Y também se liga a isto, porque ele também foi mudando ao longo do tempo e sempre numa continuidade. Ou seja, se olhares para o Y
talvez não o 2000, mas o 2007, já vês lá o Y, apesar de ser um suplemento bastante diferente do que tens hoje. Portanto, é mais na lógica da atualização do que propriamente na lógica da reforma. No texto que escreves no suplemento especial, que sairá hoje, quinta-feira, nas bancas, assumes que te cabe, enquanto editor, o papel de provocar os leitores com objetos aqui definidos como eventos ou produtos culturais que controlem a atenção dos leitores. Nós, jornalistas, sabemos que há outra receita para o mesmo fim, que é dar-lhes o que é popular e aquilo que é fácil. Porquê é que tu achas que esta opção, que como é evidente te exige muito mais trabalho, faz mais sentido? E já agora também te pergunto se achas que, portanto, que esta exigência que vocês os dois, enquanto editores do público, sempre tiveram desde o seu início, é uma das razões para a longevidade, ou, para usar a palavra de Vasco, para a resistência do suplemento a esta erosão do jornalismo cultural que nós assistimos aqui e um pouco por todo o lado nos últimos anos. Eu exatamente essa ideia da atenção que eu estava talvez a tentar dizer aí era que hoje, e nós sentimos isso, não sei o Vasco o que é que sente sobre isso, mas que estamos de alguma forma, ou é possível sentir isto, é melhor pôr as coisas assim, é possível sentir que se corre atrás do prejuízo, porque acontecem muitas coisas e sentimos que somos insuficientes para tantas coisas e que o nosso gosto não é o único critério e que o mundo vai muito além do que nós gostamos imediatamente. Mas até por isso, e talvez por não haja outra hipótese, é cada vez, acho eu, mais importante ter um ponto de vista sobre o que existe e assumir que nós não somos o alfa e o ômega, não começa e acaba tudo aqui, mas que no Y há um ponto de vista e há algumas coisas que são previsíveis de alguma forma e também há muitas, esperamos nós, que sejam imprevisíveis. O que é que isto quer dizer? Que se calhar em vez de corrermos atrás de tudo... Ou daquilo que é mais popular? Eu acho que também podemos correr atrás do que é popular eu tenho pensado um bocado nisso, que é no fundo o que é que define o editor do Y, pelo menos neste momento, e acho que seria parecido, mas ele dirá... É estarmos disponíveis nós temos uma equipa grande e que vive muito de colaboradores e de pessoas novas, umas que colaboram mais regularmente, outras mais irregularmente, e estar sobretudo disponíveis para o que eles acreditam. E eu lembro que o Vasco fazia comigo muitas vezes, se eu dizia que aquele tema era importante, e algumas coisas, acredito eu, o Vasco não soubesse exatamente o que eram aqueles tipos a fazer barulho numa cave qualquer do Porto, mas ele sentia o entusiasmo que eu transmitia. E lembro-me de uma coisa que é a ideia de história, ou seja, não é tanta a importância às vezes daquele disco, ou daquele filme, ou daquele livro, é mais a história que está por trás, ou pode estar, ou o fenómeno maior que aquilo conta. E se nós sentirmos isso numa história, é para essa história que devemos ir, mais do que para o número de streams que ela tem no Spotify, por exemplo. Muito bem. Vasco, tu contas também no teu texto que escreves no suplemento especial, contas uma história, portanto, um encontro numa ponte em Nova Iorque com dois realizadores, enfim, que não eram propriamente muito famosos, o Josh e o Ben Safdie, mas recordas-te de algum outro momento que tenha sido particularmente grato, particularmente especial nesta história de 25 anos? Olha, continuando aquilo que o Pedro está a dizer, isto que eu vou dizer é mesmo, ou seja, eu sinto mesmo isso, não é nada conversa de aniversário. Editar o Y, como o Pedro dizia, o editor não tem que saber tudo aquilo que acontece nas suas páginas, isto é, não tem que saber de música, de livros, de cinema, de arte, mas tem que acreditar, e acreditar sobretudo no entusiasmo das pessoas que estão a escrever um suplemento. Eu vejo, quando eu olho para trás, o que eu retiro para mim dos anos em que eu estive a editar foi algo que se aproxima de uma espécie de formação cultural e cívica. Eu aprendi muito com as pessoas que escrevem, a maior parte delas ainda escreve no suplemento hoje, e não seria mesmo a pessoa que sou hoje, ou o jornalista que sou hoje, se não tivesse passado estes anos todos a editar o suplemento. Mas eu até pode pensar, às vezes penso, se calhar devia, se eu não tivesse feito isto, teria começado a escrever muito mais e muito mais cedo e não sei o quê, quer dizer, penso uma série de hipóteses, mas depois concluo, não, este tempo foi fundamental para mim e isto foi bastante grato. Aprendi imenso com as pessoas, e quando achei que já não ia conseguir aprender mais,
e que era importante agora transformar isso em outra coisa, não só nos próprios textos que eu queria escrever, decidi que não fazia sentido, que já era tempo de parar. Portanto, experiências gratas foi esperar pelos textos das pessoas, descobrir coisas nos textos das pessoas, de música. Acho sempre que o entusiasmo de alguém por aquilo que está a fazer é um sinal. Por exemplo, para mim isso era um sinal de uma capa. Se alguém estava super entusiasmado com qualquer coisa e propunha uma capa, aquilo para mim já era sinal suficiente, mesmo que eu não soubesse exatamente o que estava ali em causa. Mas aquele entusiasmo para mim era decisivo. E eu acho que acreditar nas pessoas foi a coisa melhor e mais importante, eu acho. Pedro, uma última pergunta. Tu, enfim, de alguma forma tens legitimidade para sentir uma espécie de avis rara no mundo do jornalismo, porque editas o suplemento de cultura, o único que existe em Portugal, e, enfim, mesmo nos outros jornais, nos outros cantos jornais, até brasileiros, os suplementos de cultura, de facto, praticamente desapareceram. Tu dirias que a filosofia do Y é para continuar? Eu acho que sim, eu acho que ela é para continuar nesta lógica de, se calhar, de aves raras, mas num mundo em que tudo é relativamente terraplanado e formatado e alvo de consultorias e coisas que nos são impostas. O Y, como esta espécie de cooperativa em que as ideias emanam não sei se emanam, mas nascem de baixo para cima. Bem, se for uma extravagância, que ela continue muito tempo, porque de outra forma, como tu aludias, eu penso que sei o que estás a dizer, em que em alguns suplementos que vão atrás do público, que chamemos-lhe assim, acabam por não ir atrás de ninguém, e isso é um risco que nós acho que não corremos neste momento e não queremos correr. Muito bem. Vasco Câmara, Pedro Rias, muito obrigado por terem vindo ao P24. Muitos parabéns e venham mais 25 pelo menos. Obrigado. Até uma próxima. Senhor Primeiro-Ministro, senhores convidados, senhores deputados, hoje é dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos. Por isso, estes cravos vão ser. E sem que nada o anunciasse, a democracia portuguesa ganhou na terça-feira mais uma flor. Na incompreensível oposição que alguma direita tenta criar entre o 25 de abril e o 25 de novembro, fez-se de tudo. Fez-se, em especial, uma cerimónia igual às que comemoram o dia inaugural inteiro e limpo, até com parada militar. Mas faltava um símbolo poderoso e ao mesmo tempo inocente, como um cravo de abril, para elevar novembro. Foi então que apareceu a rosa branca. Marina Mortágua ainda tentou recuperar os cravos, deixando 2 entre os arranjos de rosas brancas na tribuna da Assembleia. André Ventura acabaria por os retirar, abrindo assim uma nova guerra floral no Parlamento. Fraturada pelos estilhaços da memória, a democracia deprecia-se agora também através das flores. O P24 regressa amanhã. Tenham um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.